Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Grazi Matos, sou cerimonialista. E eu, Carolina Fernandes. E para começar o nosso programa, a gente tem que agradecer os nossos patrocinadores, né, Grazi? Isso aí. Primeiramente, a gente tem que agradecer a nossa querida Box, que está sempre com a gente, fazendo eventos maravilhosos. E para quem não conhece, a Grazi vai falar um pouquinho, né, Grazi? Claro. A Box, ela tem um diferencial, tá, gente? Eles entregam o álbum de fotos durante a festa. Então, imagina você terminar lá a sua festa e já receber em mãos o seu álbum de foto. Olha que bacana. Fora que, assim, a fotografia deles é maravilhosa, né, Grazi? É ótimo. A imagem de vídeo, de tudo, tudo, tudo. É isso. E se você quiser conhecer um pouquinho mais da Box, nós vamos deixar aqui o QR Code para que você possa ir lá no Instagram e já conhecer o trabalho que é incrível. É isso aí. E também a gente não poderia deixar de falar, né, das nossas queridas blusas lindas e maravilhosas, né? Ah? Eu tenho que comprar mais, hein, Grazi? Por favorzinho. Pra gente variar, né? Mas a gente não pode deixar de falar daqui da Usa Estilos, né? Pois é, bem casado, salgadinho. A Os Estilos, ela tem aí as blusas feitas para a galera de eventos e também para você, noiva, noivo, pajem, dama. Que quer presentear os padrinhos, né? Isso, presentear seus padrinhos. E o legal é que tá chegando o inverno, né, Grazi? E tem casaco. E tem casaco. Eu acharia legal a gente vir de casaco da Usa Estilos. Eu tô sentindo que ela tá jogando verde. É, né? A gente joga o verde pra colher madura, né? Vai que no próximo a gente já esteja de casaco isso para mostrar aí. para vocês. Tem casaco, tem baby look. Ah, é Tem aqueles verdade. casaquinhos agora aqui, ó, que estão na moda, Carol. Sim, sim. Então, tem Então, muita coisa boa aí, gente. Vai no QR Code. Isso aí, Vai no pra QR Code conhecer. que você vai direto, ser direcionado lá pro nosso Instagram. É isso E é aí. isso. E agora a gente tem que falar um pouquinho do nosso convidado, né? O nosso convidado é uma pessoa maravilhosa em todos os sentidos. Além de que ele, assim, ele mexe com o nosso imaginário na festa, ele deixa aquele clima lindo, né? A decoração maravilhosa. E a gente está falando de quem? De quem, Graça? Então, eu vou falar o nome dele errado. Pra Pra ele gente é. já começar com babado. Isso aí, porque a gente não sabia disso. Evandro Collin. Não é Evandro Collin. Não. Então fala pra gente como é que é o certo. Bom, vamos lá. Desde Vamos já, começar já com o babado. saudações a todos e sejam todos muito bem-vindos ao meu mundo, né? Um pouquinho mais da minha história. Então, muitos me chamam de Evandro Collin, e não é Collin, é Collin. Collin. Olha, Isso. Collin. E aí vocês me perguntam, de onde surgiu? Se é artístico, se é do meu registro mesmo? Uhum. Hoje faz parte do meu registro, porque eu entrei na justiça, porque esse nome nasceu há 10 anos atrás, onde eu sempre tive, há muitos anos atrás, sempre arde em meu coração de ir para fora, fazer algumas coisas fora. E nasceu no coração também de ter um nome um pouquinho mais americanizado. Aí eu Eu tô deitei. achando até que ele tem a cara um pouquinho do Ele do tem, Usher. né? Ele tem. Tem uma Não, mistura. mas quando eu tava com o cabelo meio black, né? Aí, meio americanizado. Tem um pezinho lá. Aham. Inclusive, gosto muito das corais, gospel. São maravilhosos. E eu deitei, eu preciso de um nome. Aí eu fiz uma oração. Falei assim, aí Deus, eu preciso de um nome. Queria um nome que tivesse a ver comigo, que tivesse uma tradução, que tivesse a ver com o meu conceito de vida, com o meu jeito de ser. Aí eu peguei e dormi. Quando eu amanheci, Colin. Obrigado. Aí eu fui logo descobrir qual. E assim, eu nunca tinha ouvido falar só naquele seriado dos vampiros. Como que é o nome? mesmo? Crepúsculo. Crepúsculo. Uhum. Tem o Cullen, né? Cullen. Cullen. Mas nunca tinha ouvido falar. Aí fui pesquisar a tradução. Tinha tudo a ver comigo, com o meu jeito de ser, de pensar. Qual é? Eu ia E o perguntar significado dele é negro. Hum. Negro. Americano, né? isso. Aham. E assim, fala sobre a questão de ver a vida de jeito, do modo como se porta. Tudo a ver Tudo comigo. batendo. Falei assim, tudo isso é batendo. meu. Aí, há 2 anos atrás, eu entrei na justiça com um advogado para incluir. Gente, isso não é fácil. Não, deve ser mesmo. Não é. É mais fácil quando aquele nome te gera um constrangimento e você quer tirar. Entendi. Você tirar, aquilo te gera
ou aquele nome tem uma dupla interpretação, tanto no masculino como no feminino. Entendi. Então aí é fácil, quer dizer, mais fácil. Aí entrei sem contar muito que poderia dar certo, mas acreditava. Aí deixei, até discuti muito com o escritório, porque o negócio não ia. E conheci uma cliente que Sempre tem mudou minha uma, história. uma Sempre tem um cliente. anjinho, né? Que mudou minha história. Conversando. E aí, minha amiga, você faz o quê? Ela trabalha no fórum. Trabalha no fórum? Que Só que até isso não isso? associei. Enfim. Aí depois eu falei, quer saber? Eu falei, minha amiga, você não pode consultar um processo? Você tem acesso, mesmo que é de São Paulo? Pode consultar pra mim? Ela consultou. Ela falou, ih, Evandro, do jeito que tá aqui, tipo assim, tá na gaveta. Vai durar, pode ser que você não consiga. Mas eu vou conversar com o juiz ou promotor, alguma coisa assim. No mesmo dia, meio que tirou da gaveta e colocou Caramba. em andamento. Inclusive, o juiz, quando assinou, ele achou viável, porque você tem que ter várias provas, vários depoimentos de amigos sobre o que você usa. Não é como uma pessoa popular, tipo uma Xuxa, que colocou Xuxa. Aham. Que aí, Ah. para essas pessoas poderosas, né? É facinho. E então, vários argumentos e quanto tempo eu usava em rede social, como as pessoas me conheciam, o Nossa. porquê dessa importância. Eu tive que tirar várias, como é que chama? Certidões em vários Sério? locais para provar que eu não tenho nenhum problema com a justiça. Gente, é bem burocrático. Aí o juiz achou viável, achou importante essa inclusão no meu nome. E foi nessas palavras mesmo. Usou até de um carinho. Eu Aham. achei incrível. Aí foi pra Bahia, teve que mudar meu registro de nascimento, meus Caramba. documentos, É tiveram que um mudar trabalho, tudo. hein? É um trabalhão todo, mas deu certo. Deu certo. E Hoje é assim, Evandro Colin Cabral Colin, Jordão. agora a gente não pode errar. Colin. Tá Colin. bem chique. Ó, clientes, não vão chegar lá. Eu queria o decorador Evandro Colim. Não, Não é? não faça Eu igual a gosto do Colin gente. também, mas Mas não é a... quando nasceu foi Colin. Colin. E legal que, assim, o pouco que a gente já te conhece, e agora você contando a história do... Como você tem uma ligação tão forte com Deus, né? Muita. Como você fala com tremenda intimidade com ele. Você sempre foi assim, desde pequeno. Como é que é a religião na sua Na vida, minha assim? vida. Desde o pequeno, mesmo que forçado, mas Pequenininho sempre é forçado, né? sempre. Hoje mudou-se, né? Hoje é algo mais contemporâneo, algo mais jovial, né? Hoje o cenário é outro de igrejas, né? Hoje você vê aquela iluminação, toda aquela estrutura bem aconchegante, bem atraente. Diferente do passado, aquela coisa bem tradicional, muito usos e costumes. Então, a música era muito diferente, era chata de se ouvir, Uhum. né? Então, isso tudo fazia com que eu dormia em todos os cultos. Minha mãe me acordava no final do culto, sempre com um puxão de orelha. Mas eu fui crescendo nesse contexto. Aí, não sei se vai ser agora que a gente vai falar sobre sexualidade e religião, mas foi aí que, através da sexualidade, que fazia com que eu sofria, fazia com que o sofrimento tivesse presente na minha vida, desde criança, fez com que me aproximasse de Deus, porque eu precisava de alguém. Entendi. E foi muito difícil lidar com a sexualidade por não conhecer, não saber lidar, e as pessoas serem todas diferentes de mim. A gente vai aprofundar nesse assunto, que eu acho que é Sim, bem vamos. bacana, da gente falar dessa questão da sexualidade, da religião, né? Como foi na sua vida, até Sim. porque tem outras pessoas que eu acredito que vão estar ouvindo E se e se identificando, encontrando, né? Mas eu queria ver uma foto, porque a gente quer começar do início. Vamos lá, do Do início. início. Primeira Cadê a fotinha foto. dele? 1988, eu Esse daí tinha é 6 Evandro. anos de idade. Olha os dentes. Meu Deus do céu. Quem era Evandro aí, nessa época? Eu tinha acabado de vir da Bahia. Vindo da Bahia, sou baiano, né? Uhum. E Bahia. nós fomos morar em um clube onde nós éramos os caseiros, cuidávamos desse clube. Em troca disso era moradia o que a gente precisava, né? Então foi bem nessa época. Foi bem legal essa E aí você época. foi Me para São divertia Paulo, muito. né? Era criança de verdade, sabe? De brincar na rua, de
se podia naquele tempo também, né? Hoje em dia, criança na rua não tem Sim, como. sim. Eu vivi com muita intensidade. E Né? quantos irmãos? Quantos irmãos e irmãs? 4. Eu Quatro. sou o quarto. Seu Você é uma caçula. caçulinha. Não, eu tenho 4 irmãos e sou o quarto e tem mais o caçula. Ah, tá. Somos em 5 ao 5. todo. Entendi. Mas só tem homem? Não, Não, tem tenho 2 irmãos e 2 irmãs. 2 irmãs. Hoje são todos casados, só eu solteiro. É isso que a gente tinha que perguntar, Carol. Porra, não perguntou desde o início. Tu tá solteiro, casado, enrolado? Pra negócio. Solteiríssimo. Ele tem cara de romântico, sabia? Sou, mas eu sou chato também, viu, gente. Sou Você é muito exigente? chato. Muito, 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 muito. Eu sou pirracento. É. Sou, gosto de ficar provocando. Sério? É. Vamos Ele não supor, tem cara. se eu sei que meu companheiro tem ciúme, eu fico provocando pra eu ver o ciúmes. É Menino, para mesmo? com isso. Isso não é de Deus, não, hein? Não, Para né? com isso. A pessoa tá lá, tá quieta, tá tratando às vezes o ciúme, tá lá na É concentração. só pra dar um temperinho. Só pra ficar mais, né? O meu Mas ma- depois você agrada, É, o meu marido né? que diz que eu gosto de Ah. brigar, porque depois a gente faz as pazes, né? As pazes é tão legal, né, Não Wander? é? O voltar é uma sensação boa. Ai, gente, eu não Entende? gosto disso, não. Não, eu gosto. Eu já fico- Mas já- tudo tem um limite. Um limite, né? Tudo tem um limite. Qual é seu signo? Leão. Ah, leão, né, gente? Leonino, né? Já tô sabendo. Gosta de um close. Gosta. Gosta. Menina, ele já tá preparando até a festa dele. Sim. Já tá todo organizando. Em breve informações. Gente, Breve, breve, bombar breve. essa Vai bombar, festa. né? Não, Vai. a festa do ano passado foi maravilhosa. Ah, eu ia falar até o tema da festa, mas não vou falar não, porque eu vou lançar uma campanha É, para as não, pessoas não. descobrirem o tema. É, Espera, fala, não. quase é. falei. Mas a do ano passado, qual foi o tema mesmo da festa do ano passado? Foi Welcome to Gold. Né? Na verdade, no inglês, não é bem assim que se diz. Aham. Mas a festa era minha, né? É. Então a gente faz o que A quiser, festa é né? minha, o inglês é meu, e o problema é meu. E é, É. isso. É como se você estivesse chamando bem-vindo ao ouro. Aham. Era essa sensação. Até um amigo meu que mora na Austrália disse assim, Ivano, tá sem sentido. Eu falei, mas não é pra ter sentido pra você. O problema é seu. É pra mim. Entendeu? Eu vendo o que eu quiser. Isso é A demais. pessoa que se mete nas coisas dos outros, você, mas eu achei. Você tá achando o quê? Tá achando o quê? Você não tem que achar nada. Dá logo Exatamente. 2 patadas e. Exatamente. E, Evandra, essa tua festa você fez igual 15 anos, né? Exatamente. Com tudo que se tinha direito. Tudo que tem direito, com troca de roupa. 3 roupas, como as debutantes fazem. Eu falei, eu queria igual. A gente dá tanto, dá o sangue e trabalha com o coração, com tudo que é em você, para o outro, por que não para você também, Foi né? a primeira festa, assim, grande que você fez? Pra você. Pra você? Não, com meus 25 anos também fiz uma festa, a fantasia. Minha primeira festa foi com 25 anos, lá em São Paulo, que eu reuni muita gente, uma festa Que bem bacana. bacana. Só que era outro contexto, né? 25 anos. 25 15 anos. anos atrás, Não, porque você muita tem coisa. quantos anos? 50? 15 anos atrás. Foi quando eu fiz 25. Aí, desse tamanho mesmo, foi a primeira. E foi muito marcante. Minha família toda veio de São Paulo, viu? Um ônibus. Caramba, São Paulo, que legal. Se hospedaram pra festa. Inclusive, fiz até no sábado, que é muito difícil fazer no Aham, sábado. é. Por conta de... Meus amigos são todos de evento, é muito complicado. Mas não tinha como. Eu tinha que priorizar minha família. Então tá tudo explicado, gente. A origem disso tudo. Ele é de leão. Leão, adora Leonino. aparecer. Leonino, holofote, ó. Mas vou dizer uma coisa. Fale. O gay em si, ele já tem essa coisa do querer ser notado, Hum. querer ser o melhor. Até porque Querer. tanto tempo silenciado, né? Que às vezes você. Por isso que muitos se destacam. Uhum. Se pega um cabeleireiro homem, É. pega um maquiador homem, pega um chefe de cozinha homem. Caras Eles arrasam. arrebentam. Arrasam. E assim se destacam muito. Mas eu acredito que a religião em mim, a essência, não vou falar nem religião, que religião pesa um pouco. A essência da religião fez com que isso equilibrasse um pouquinho. Né? Eu sempre aprendi sobre o amor, sobre a humildade, sobre... E as vivências, né, gente? Experiências da vida vai te tratando, te moldando, fazendo com que a soberba não tenha lugar, Aham. fazendo com que a... Mas não é nem questão assim de dizer, não, é assim, é soberbo. Não.
é questão de, tipo assim, eu gosto, eu acho bacana, eu gosto de, sabe, não é nem indo pra Só que esse lado, né? dependendo como que é visto, ou Aham. sentido ou entregue, soa soberba, soa Uhum. mitidez, soa superioridade, Aham. e que já não acho legal isso. Entendi. Mas Evandro, acho você muito de boa, cara. Agora Que sim, bom. nesse mundo todo que você se mostra tão sensível, né, tão ligado a essa sensibilidade, como é que você se propôs a fazer festa? Como é que começou essa história do fazer festa? Foi do nada? O que que você fez antes? Como é que você começou a sua vida assim? Tá, meu primeiro contato foi com festa infantil. Inclusive, eu queria ser decorador de festas infantis. Que legal. Até esculpir, porque eu sempre fui da área de. Eu pintava, enfim, fazia um monte de coisa de arte. Comecei com festas infantis porque trabalhava na recreação, com Uhum. escultura, make, brincadeiras. Foi aí que o meu mundo de festas foi nascendo. E eu fui enxergando, mas assim, infantil era outro contexto. Porém, eu fui me infiltrando nessa questão da escultura, de fazer. Aquela época era muito chapado, não era escultura Uhum. 3D. Aham, aham. Era aquela coisa chapada, você pintava, colocava na parede, ou então máximo em pé, assim, em frente à mesa. Então, fiz muito curso de balões para decoração, e Isso tudo agrega, né? Porque hoje em tudo dia, agrega. 15 anos é o. Eu acho que tudo que você já aprendeu, você consegue colocar num 15 anos hoje, né? Porque tem muita. Exatamente. Abre um leque de tantas possibilidades, né? Sim, sim. Foi aí que foi nascendo essa coisa da festa. E Cara, trabalhando com criança, já teve algum episódio que você falou assim, caramba, isso daqui não é pra mim, por que que eu tô aqui? Teve quando eu parei. Foi seu mesmo, Quando eu trauma. decidi parar, foi um trauma na minha vida. porque Foi, trabalhar criança não é fácil, né? sim, e já não bastava essas minhas crises escondidas que eu vivia dentro de mim, Uhum. e o se sustentar, porque eu vim de uma família muito pobre, então desde pequeno comecei já a trabalhar, né? Inclusive meu primeiro trabalho mesmo foi cuidando dos meus sobrinhos. Eu era pequeno também, mas eu tinha sempre comigo aquela maturidade um pouquinho à frente. Aham. Então, a responsabilidade sim, sempre esteve comigo. Aí nessa festa, era uma festa muito grande, de muitas crianças. E geralmente a gente tem mais monitores, né? E essa festa não tinha. Aí, fazendo a recriação, brincando e tudo, as crianças felizes, né? Abençoadas. Aí, do nada, um bendito veio lá e arrancou minhas calças. Aí eu, meu Deus, eu fiquei desesperado na hora, só que eu não podia sair de cena. Não podia, eu tinha que pensar muito Mas você rápido. tava sem nada por baixo? Tava com Ah, leg, menos mal. não. Porque eu vestia roupa de palhaço mesmo, nariz pintava. Olha, ia contar uma outra coisa, mas não posso contar, que senão torna spoiler e as pessoas vão adivinhar. Deixa quieto, deixa quieto. Deixa quieto, que vai acontecer na Não. festa. Hum. Enfim, aí eles tirou. E as crianças acharam engraçado, porque eu não poderia, tipo, brigar com a criança ou sair de cena. É como se eu entrasse no mundo delas. Aham. Tipo, aquilo é engraçado mesmo, mas eu teria que, de alguma forma, consertar aquilo de uma forma engraçada. Aí o outro veio e arrancou minha peruca. Meu Deus. Aí vieram pra cima de mim, aí os pais me ajudaram. Só que foi traumático pra mim. Porque eu já, como eu disse, eu já passava por muitas crises internas Aham. e sempre muito sensível. Então qualquer coisa me deixava ainda mais sensível. E, enfim, aí eu me arrumei, falei, não Não quero mais ser não quero, palhaço. não quero. Aí eu trabalhei em Chega. vitrine. Falei, eu vou trabalhar em vitrine. Trabalhei em vitrine animando para as pessoas entrarem. E aquela coisa de você estar maquiado é uma delícia. Homem-Aranha. Não. Naquela época ela tinha assim. Porque você brinca com as pessoas, elas não sabem quem você é. Aham. Então isso é legal, isso é libertador, porque você tem coragem de, tipo, seguir uma pessoa e imitar ela. Aham. Assim, eu não tenho coragem. Assim, Não no tenho coragem. personagem Até você porque tem. se você do nada começa a seguir uma pessoa, no mínimo tu vai fazer. A gente já fica, opa, o que que esse homem tá atrás de mim? Já fica Exatamente. cabreiro, né? Exatamente. Aí de palhaço, não. É uma delícia, você se diverte, Aham. enfim. Aí nessa época também eu fiz cursos de clown,
que é palhaço, né? Uhum. Fiz muito curso de sapateado, dança contemporânea, todas essas coisas fiz. Eu tenho mais ou menos em casa, tenho guardadinho. Eu tenho 39. Eu lembro que faltava um para completar 40 cursos. Caramba! Que eu me enfiava nos cursos E, de circo, e adorava. falando em curso, você tem um curso de maquiagem bem diferente. Tenho. Um curso de maquiagem aí Tenho. Conta pra diferente. gente. Conta aí. Eu achava que Meu colega esse de profissão. curso poderia me levar para fora. Porque aqui não é tão visto, tão bem remunerado, enfim, dependendo da onde for. Eu fiz a necromaquiagem. Como eu já fazia make, eu fazia artística também. Eu queria fazer reconstrução de rosto. Vamos supor, uma situação chata. A pessoa levou uma bala no rosto, ou um câncer aonde Nossa, Com meu Deus do céu. falta, ou um buraco. E eu queria aprender aquelas técnicas De maquiagem, né? isso, reconstrução mesmo de rosto. E também tamponamento, né, que é fechar tudo. E a Aham. gente tinha que fazer isso também. Sutura a gente tinha que fazer. Uhum. Não é o médico ou quem faz a necrópsia, enfim. Era a gente que tinha que fazer. Nossa, eu Sabia sabia. disso, não. Não, isso pra mim era. Pra mim Inclusive era a gente só aprendeu, maquiar. a gente aprendeu a fazer sutura na pele de porco, que é a pele mais parecida com a pele humana. É Caramba. aquela parte tem uma parte que se aproxima mais da pele. A gente aprendeu a fazer Aham. sutura no curso, né? Caramba, Nessa eu não pele. sabia. Pra mim já vinha, Pra vocês mim, só é, fariam a maquiagem maquiagem, mesmo. pronto. Não, até tamponamento também tinha que fazer com Caramba, não algodão. E, gente, sabia. não é pouco algodão, não. É Não é muito. uma bolinha de algodão. É muito algodão, até fechar, porque não pode vazar. Ai, tô até nervoso de pensar. É. E Gente, eu Você não também. tinha medo, não, Evandro? Tá com aquele. Não, eu fui muito focado. Fui muito focado. Foi focado, mas aconteceu algo que desfocou do Foi. negócio. O estágio em si não foi muito bacana, a experiência. Mas, em certo dia, eu sonhei, dormi, sonhei, que estava. Tinham vários caixões assim, e era muito, muito caixão. E só tinha eu. E tinha que correr muito, porque tem hora, tem. Enfim. Do nada, uma cabecinha. Moço, vai demorar muito? E voltou. Aí do nada veio um homem e levantou o corpo todo. Olhando qual é a minha vez. Tá embaçado esse negócio aí. Aí eu fiquei desesperado. Aí eu acordei do sonho. Eu falei, não quero mais saber, não quero. E muito difícil foi lidar com criança também. Ai, Deus. Foi a parte mais triste. Você tinha que lidar com o familiar. Uhum. E para saber como que a pessoa costumava a se maquiar. Porque o que você quer é o mais natural possível. Para aquela imagem não ficar tão triste. É, complicado. Entende? Mas é isso aí. Mas eu tinha um foco porque tinha um menino que ele maquiou ele assim, todo. Chegando com a mala, enfim, com tudo que se tinha dentro, gente. Secador, ele fazia cabelo, sobrancelha, fazia tudo. Sério? Tudo. Deixava a pessoa um espetáculo. Ele não sabia que aquele corpo ia pra fora. Quando chegou, eu não lembro que país que era. Eu tenho a impressão que era a Rússia, mas não lembro exatamente se era isso. Quando chegou lá, tentaram descobrir quem é que fez aquela mulher. Caramba. Que precisavam dele. Foi um diferencial na vida dele. Ele foi morar fora. Nossa, foi E tipo. ganhou rios de dinheiro. Caramba. Porque ele fazia. Não por conta do fim, que era a coisa, que é o Ele dinheiro. fazia porque ele trabalhava com aquilo e se entregava para aquilo, para a E profissão. queria ver a melhor pessoa. Uhum. Porque ali era uma imagem que ia ser guardada. Então tinha que estar a perfeição ali. Uhum. Então foi muito carinho que foi dado naquele trabalho. Então isso fez a diferença. E o levou pra fora. Caramba. Desculpa. Nada, meu. Nada. E não é assim, essa vontade sua. Foi o nome, né? Que veio meio americanizado. Essa vontade de fazer a maquiagem em cadáver pra tentar ir lá pra fora. Você ainda tem essa vontade, Evandro? De ir lá pra fora, de morar, de fazer, de trabalhar lá? E vou. Vai? E vou daqui um pouco. Deus Daqui a quiser. pouco. E é assim, tudo tem um tempo. Né? Tudo existe um propósito. Exatamente. Um tempo. Hoje mesmo eu também fiz uma postagem, porque a gente ainda vai entrar nesses assuntos, né? Mas assim,
você tem muita aquela conversa com Deus, né? Você que você Sim. tem essa intimidade. Então, às vezes, você apresenta, né, um projeto que eu acredito que até os nossos sonhos não são nossos, Uhum. foram primeiro plantados lá no coração de Deus, mas a gente visualiza algo na certeza de que, no tempo certo, aquilo vai Exato. acontecer, porque a gente precisa passar por algumas coisas, né? Ser capacitado, às vezes. Eu acho. Hoje eu fiz uma postagem que dei uma palestra no Senac, esse Uhum. final de semana. E eu já pensava, cara, eu quero dar palestra, eu quero dar Uhum. palestra. Só que no tempo certo, quando eu estiver capacitada para aquilo acontecer. Porque tem que acontecer algumas coisas que capacitam a gente. Sim. E aí eu tive convite. E eu falei, poxa, aí eu postei hoje, eu falei assim, Eclesiastes 3, 3. Uhum. Há um tudo tempo determinado para tudo. tudo. E aí eu sei que você tem essa ligação, né, com Tem. Deus. Então, se você está falando que vai para fora, é porque Deus já prometeu aí de alguma forma que você vai. Sim, sim, meu amigão. Eu apronto, falho, peco, tenho minhas deficiências, como todo mundo tem, tenho os meus defeitos, mas eu estava até ouvindo uma canção de manhã, quando estava malhando, e é o que eu sempre falo para Deus, que o que Ele tem de mim é sempre minha verdade. Uhum, E é essa minha verdade que me liberta cada dia. uhum. É aí que eu entendo, tem muita gente que vai discordar agora, a gente não precisa comentar não, essa discordância não, tá? Só pensa, Só pensa e pensa. fica para você. Reflete. Isso. Quando eu olho para aquele versículo que diz assim, conhecereis a verdade vos libertará, Uhum, não era do que eu achava que era o meu pecado, é sim libertar-se de mim mesmo, e viver uma verdade. E é essa verdade que eu vivo hoje, que é o que me liberta dia após dia. uhum. Das coisas, dos preconceitos, dos medos, de tudo. E Entendi, que me torna livre cada dia. entendi. E eu queria trazer mais uma foto, porque eu acho que essa foto tem muito a ver com a sua religião e com essa liberdade e com tudo que é você Oh, hoje. minha preciosidade. Quem é essa pessoa? Minha mãezinha, ela se foi há 5 anos. Vai fazer 6 em julho, acredito. E foi o meu maior presente. O fato de eu estar vivo hoje é por conta dela. Eu tive uma ausência paterna muito grande por muitos anos. E a minha mãe, ela foi meu. Como é que se diz? Meu. É. O pai e mãe, Pai. É isso. Isso mesmo. Então, e ela sempre trabalhou para sustentar a gente, os 5 filhos. Eu lembro muito nitidamente que minha mãe trabalhava no restaurante e o que sobrava ela trazia pra gente ter o que comer, que era difícil, que a gente morava nesse clube que eu citei, Uhum. né? Sempre batalhando. Meu pai, devido ao alcoolismo, ele era muito violento. Minha mãe, ela se escondia. Quando meu pai chegava, ela tinha que se esconder. Porque a violência era muito presente dentro de casa, já por muitas vezes polícia já bateu na minha casa por conta da violência, e ele era muito violento quando estava sobre o álcool. E minha mãe sempre suportando tudo isso, foi operada 3 vezes do coração, desde nova, com 33 anos, começou já Caramba. Mas Uma sofreu vida- muito, né? Sofreu sofreu Uma vida demais. sofrida. E como era a sua convivência, sua mãe e dos seus irmãos? Vocês, mesmo com essas coisas todas, a dificuldade da vida, vocês tinham um vínculo muito forte? Como é que era? Sempre. Brigava, se escabelava como qualquer irmão, né? Aham. Tipo, eu era até que tacar pedra. De tão terrível que eu era. Mas sempre teve uma convivência muito boa, assim, de irmãos. É tanto que os eventos da vida foram acontecendo. A perda da minha mãe, logo veio a perda do meu pai. Foi aproximando a gente ainda mais. A gente tem uma ligação muito forte. Eu até mandei mensagem pro meu irmão esses dias. Aí ele disse assim, quando você vem para São Paulo? Aí eu falei, talvez os Dia das Mães. Aí ele, separa um tempo para nós, pra gente conversar um pouco. Eu falei, com certeza, estou precisando. Então a gente tem uma relação muito Muito boa. bacana. Muito... E essa foto em especial, teve algum episódio, aconteceu alguma coisa pra você Meu ter trago ela Deus, meu pra gente? Deus, Acho que a gente pode começar a entrar um pouco nessa questão da sua sexualidade, né? Sim, sim. A minha mãe, pensa naquela mulher do coque, da saia, mulher de oração, sempre quietinha ali no cantinho dela.
uma mansidão, um amor assim. Todos a conheciam pelo amor que ela transmite, que ela colocava na comida, enfim. Essa foto foi tirada no dia em que eu apresentei um musical onde eu uni 100 pessoas, 100 LGBTs, para cantar. E eu havia feito um pedido para ela, que eu nunca tinha feito. Falei, mãe, posso fazer um pedido de Natal para a senhora? A senhora iria na igreja onde eu vou hoje, que é condenada por muita gente, que é criticada por muita gente? A senhora me daria esse presente? Ela falou assim, eu daria esse presente. E ela foi. E essa foto, meu primo Nando, querido Nando, tirou dela enquanto estava acontecendo Musical. o musical. Então eu guardo essa foto com muito carinho. Minha mãe enfrentou muita gente por conta de mim. Enfrentou, enfim, mãe sendo mãe, sabe? Ai, maravilhosa. Com certeza. Maravilhosa. Um grande presente de Deus na minha vida, ela. E, Evandro, quando a sua família, né, sempre foi muito presente, é muito presente, né, Sim. seus irmãos, seu vínculo, Sim. e você falou, né, anteriormente, né, não aqui, né, mas anteriormente, Sim. com relação a quando você chamar eles para conversar, Ah, como que porque foi seus irmãos isso? são pastores, né? Sim. Como é que A minha funciona família isso? são todos inseridos nesse contexto Mas de assim, você sempre sentiu isso no seu coração, antes mesmo de você expor para sua família, desde desde pequeno? criança eu era apaixonado pelo professor do prezinho. Meu Deus, que Por isso? Eu queria ficar Emocionado perto ainda. dele. Eu queria ficar perto dele. E não, gente, não era aquele sentimento de Sim, desejo, sim. de aquela coisa de criança Ah, que sente pela menininha ou pelo menininho, coisinhas É, bobas, é. ingênuas. Aí, desde criança, aí foi quando aconteceu o evento do abuso nesse mesmo clube por mais ou menos um ano. Um ano? Isso, um ano de ameaça, de. Que isso? Quantos Inclusive, anos você tinha? 7. 7 anos, 7. Evandro? Foi Mas bem você acha que esse naquela. episódio agravou isso ou não? Você sempre foi? Então, Ah, toda gente, eu acho que criança. 7 anos, qualquer coisa que aconteça assim, Já é um marco, né? não Já é é... que agravou, eu acho que causou foi um trauma, independente da sua Muito, sexualidade, do que você fosse muito, optar mais para frente. muito. Porque eu passei a não entender mais nada. Tudo ficou muito confuso na minha cabeça. Do, de um órgão meu que eu nunca tinha tocado de forma diferente, que eu nunca tinha usado de certa forma. E isso não me gerou um prazer, não me gerou uma dor. Uma raiva também, Mais do né? que física, foi dentro da alma, porque era uma ameaça. Então foi difícil. Por isso que a igreja em si foi o meu uma socorro. válvula de escape ali. Exatamente. E te Eu, socorreu, né? exatamente. Então essa ligação com Deus, que é meu amigo, fez com que eu suportasse essas fases de crises. E onde eu estava? Você Não. falou que desde pequenininho já Isso, teve uma paixonite pelo professor, então já tinha em você. isso, Aí você tocou do exatamente. abuso. Isso. Aí foi se passando os anos, a religião foi cada vez mais me tomando. Eu, com 15 anos de idade, eu tomava conta de 7 igrejas, no caso, de grupo de jovens. E isso sem se declarar ainda como gay, né? Não, não. Isso ainda era muito fechado. Exatamente. Eu era cobrado. Ah, você não gosta de ninguém, de uma menininha? Não tô focado na Uhum. liderança. E, gente, eu mergulhei de verdade. Eu era. E assim, além das responsabilidades locais que eu tinha, eu ensinava também outras igrejas na área musical. Uhum. Então, me envolvi com outros grupos da Batista, da Quadrangular. Então, sempre muito ocupado, inventava muita coisa. E quando criança também, eu inventava as festinhas, eu e minhas primas, para as crianças da comunidade. E a gente arrecadava doce, salgado, me vestia de palhaço também, para fazer alguma coisa para elas, cenas. Era eu e a Priscila Joy. E a gente inventava essas coisas. Eu sempre gostei muito disso. Então, caindo agora de como que foi esse Comunicar para os Aham. familiares, né? isso. Se assumir.
Até meus 25 anos de idade, eu nunca me envolvi com ninguém. Nem com mulher, nem com homem. Eu sempre me... Como eu mergulhei nas coisas da igreja, então minha vida era isso. Com 25 anos de idade, reuni todos os pastores, meus irmãos, minha mãe. E eu escrevi carta, porque eu nem consegui falar. Mesmo lendo a carta, eu chorava. Eu tinha que respirar para contar. Tudo que eu sentia, tudo que... Se passava na sua Contar do cabeça. abuso foi muito difícil, gente. Você só contou com 25 Com anos? 25 anos de idade. Caramba. Foi meu primeiro contato, assim, que eu consegui falar. Peso. Que eu Meu não Deus. aguentava mais. Não aguentava mais guardar aquilo dentro de mim. Só que a igreja em si, esse ocupar a mente, fez com que eu fosse suportando. Só que teve uma hora que não deu mais. Aí falei, todo mundo chorou, sabe? Só que eu fui na intenção de pedir ajuda. Uhum. Não de me assumir, de querer Você viver. queria mais um acolhimento Isso, mesmo, né? exatamente. Um E eu não acolhimento. conseguia mais caminhar sozinho. Até também para tentar, né, entender o que estava acontecendo, se Exatamente. estava certo ou não, Eu né? queria me livrar daquilo, me libertar daquilo. Eu me lembro até quando eu trabalhava na Vic Bold, na hora do almoço, às vezes na hora que o serviço estava tranquilo, eu tinha um livro como não sei se era libertando da homossexualidade, alguma coisa assim. E assim, eu escondi aquele livro dentro de várias caixas que ninguém podia ver aquele Abrir. livro. Porque eu não descobri. Aí eu sempre ia lá, lia, e relia, porque eu queria me livrar daquilo, só que era, enfim. Aí conversamos, aí eu psicólogo, psiquiatra, fiz desligamento de alma, fiz tanta coisa, O que você fez? veredas, Ligamento de Que é alma. processos de cura. Ah, Como se tá. fosse Isso, até como se fosse até regressão. uma regressão. Aham. Só exemplificando melhor. Entendi. Voltando lá. Para saber a Aham. origem, como se isso fosse Isso. causado por alguma coisa. Exatamente. Fiz várias coisas. Eu ia para um treinamento que ia ficar 2 anos em Minas Gerais. Eles só não me aceitaram. Não era o treinamento, não era para se libertar da homossexualidade. Era um treinamento musical, para você ser um líder musical. Só que para mim era uma fuga, porque eu estaria inserido num ambiente que é o tempo todo, toda hora inserido num ambiente espiritual. Aham. Então, na minha cabeça, isso ia me ajudar. Aham. Aí, minha ficha foi, assim, super vista. Eu consegui mantenedores para me manter, porque teria que ter como se fosse um missionário. Teria que Aham. ter mantenedores. Deu certo. Na última momento, o líder principal, que eu nunca imaginei que me ligaria, é uma pessoa super popular hoje, falou que só não me aceitou por conta de eles não saberem lidar com a homossexualidade. O local. Você vai ficar no quarto com meninos. Aham. Aí na hora eu falei assim, poxa, eu sou fraco assim. Mas eu entendi também, gente, que não era para eu viver aquilo. Então por isso que eu aceitei no meu coração. E aí fiz até isso. Quando eu passei com... Gente, isso começou a me fazer fisicamente muito mal. Começou a respingar no meu físico. Não vou falar no sexo em si. Comecei a ficar muito doente, muito debilitado. E muito depressivo. Essa é a verdade. Foi quando eu procurei um psiquiatra também para me ajudar. A primeira pergunta que ele fez, você é homossexual? Eu falei assim, sou. Ele me tocou. É o quê? Me tocou. Com outras intenções. Eu saí Meu dali Deus. correndo. Eu não acredito nisso. Eu saí dali correndo. Eu não acredito. Porque você tinha já estava quantos anos? vivenciando tudo de novo. Aí eu já tinha 20... Gente, não vou lembrar o certo. Um psiquiatra. Com psiquiatra. Inclusive, quando eu tive coragem de contar pra minha família, aí, vamos processar. Eu falei, gente, Ai, processá-lo não por vai favor, me a trazer... pessoa já vai ferida. Fez ele relembrar uma Buscar coisa que ele passou de ajuda. criança, né? E piorou a E situação. piora o negócio. Você vai num lugar para procurar ajuda, vai ferido, vai debilitado.
Pô, Exatamente. Aí foi quando eu passei com outro psiquiatra, aí me passou remédios. Aí eu me tornei uma pessoa naquela época meio que neutra. É. Não sentia alegria, não sentia É, tristeza. dá uma apatia, né? Não sente Isso. nada. Fica neutro. Só que não era isso que eu queria também. queria viver, Deus te deu uma vida. Exatamente, eu quero rir, eu quero me entristecer também. Enfim, aí parei. Caramba. Depois, com 30 anos, depois de 5 anos, reuni todos de novo. Falei, gente, com outras cartas, que eu não ia conseguir falar. Falei assim, não consigo mais. E eu conheci uma igreja que me aceita do jeito que eu sou. E é pra lá que eu vou. Aí foi quando eu saí de casa, fui morar em Santo André, na época que era ABC Paulista em São Paulo, porque eu queria ter minha vida sozinho. Foi muito difícil lidar com a minha mãe. Ela não entendia. Inclusive, eu fui muito, nessa mesma época, pastoreado. Uma grande mulher chamada Lana Holder, ela é muito conhecida. E ela me dizia assim, Evandro, não é ela que tem que te entender. É você que tem que entender ela. Foi quando minha vida mudou, que eu mudei a rota. Falei assim, não é assim que a gente vai ter Em vitória. vez de Então, bater de frente com a sua mãe, você tentou entender. exatamente. Eu vou entendê-la e vou amá-la como eu nunca amei. Eu amava minha mãe, só que eu vou passar a amar muito mais. Passar a honrá-la muito mais. Foi quando minha vida mudou. Aí com o tempo, ela até foi. Minha mãe foi no casamento de 2 mulheres. Sério? Foi ela e outras, ainda chamou amiga. Tinha uma amiga do Coque também, da Cristã no Brasil, que é a mãe desse amigo que eu comentei da Austrália, que desde pequena a gente caminha junto. Foi as duas, do Coquinho, da Sainha lá assistindo o casamento, acharam lindo e maravilhoso. E assim, já que a gente tá falando de uma coisa tão íntima sua, que foi você falar para as pessoas que você mais amava, que você era homossexual, como é que foi a sua primeira relação? Quando é que você começou, assim, a se relacionar com outras pessoas? Foi diferente? Você teve medo? Por tudo que você já tinha passado? Sim, vários receios. Tive sim. Inclusive, meu primeiro namoro, Porque até então nem mulher você tinha namorado. Só tentei, tentou, mas não... tentei 3 vezes. Inclusive, as 3 vezes. As 3 mulheres foram minhas noivas. Eu fiz o casamento das 3. Meu Deus, como é que foi esse reencontro? Eu fiz o casamento das 3. E, inclusive, uma, que assim, eu tive uma ligação muito Ele até forte, comeu porque O açúcarzinho, né? ela é muito maravilhosa. E hoje tem filhos e tudo, fiz o casamento dela. A gente tem umas conversas muito. Quando a gente tem essa oportunidade, a gente tem umas conversas muito profundas, sabe, sobre a vida, sobre o porquê de tudo. Ela é, assim, maravilhosa. Fiz o casamento dela também. E até brinco com meus amigos que eu achava o cabelo dela lindo. Olha, só namorei com você porque o seu cabelo é lindo. Não, ela era maravilhosa mesmo. Muito especial. A família dela, muito especial mesmo. Ai, que legal. Você já passou por cara. isso, Grazi? Do quê? De, tipo, de repente vai lá e vê que a cerimônia, ele, porra, esse cara aí eu já namorei, já Você é flertei. demais, hein? O que você quer? Não, tô querendo Quer saber. assunto. Não, eu ainda não. É só um Não, adendo, Eu é só só um quero adendo. perguntar, porque assim, eu nunca passei por isso. Tipo assim, maquiar a noiva de um cara que eu namorei. Nunca Olha, fiz isso. Carol, que assunto. O foco é Evandro. O foco Volta pro Evandro, então. Olha, Então, mas foi super de boa, foi super natural. Não teve assim Foi de na minha boa. cabeça. Ai, Não, mas já havia rompido, tinha um término, não tinha Exato. mais o que... exato. Não, acho Mas que eu o que a tentei, Carol tá viu, falando gente? é tipo Tentei. assim, levar um... Chegou num casamento e falou, ih, E gente, caraca, né? já namorei ela. Ô, Ainda mais vocês que tem uma, assim, pra vocês fazerem um trabalho, normalmente tá o noivo, tá a noiva junto. Às vezes você fala, caraca, eu conheço aquela pessoa de algum lugar. Quando vai ver, já teve alguma treta, ou então algum romance ali. Mas eu nunca Comigo, passei por assim, isso, gente. Um só lance, um romance. nessas situações aconteceu, mas assim. De encontrar um... Tomara que não. Ô, chegou lá, sentou. Ih, E é peraí. você? Vai dar ruim. Ai, Deus. Mas, Evandro, vamos lá. Questão, você veio da Bahia, foi para São Paulo, ficou bastante tempo em São Paulo. Como foi para vir para o Rio? Pra Vim se pra tornar, o Rio. isso, se tornar decorador aqui no Rio. Porque você não tem tanto tempo, né? Eu Não. achava que você tinha aí no No mínimo uns mínimo. 40 anos de decoração.
Você tem quanto tempo e como é que foi essa transição para cá? De decoração vai fazer 20 anos. Minha primeira decoração foi no casamento da minha irmã, que eu Hum. peguei para fazer em coinonia com a floricultura de grandes amigos maravilhosos, que me ajudaram também a entender esse mundo e me apoiaram. Aí foi o casamento da minha irmã. A partir disso, nunca mais. Tem sempre, gente, os momentos que a gente para, desiste, Aham. que a gente fala, já falei Recomeça de algumas novo. vezes, enfim, recomeça. A vida de um empreendedor, né? O que é um Exatamente, empreendedor hoje em dia? exatamente. Já faliu muito, Evandro? Umas 3 vezes já. Umas 3 vezes. Só que Já o pode pedir importante, música. sim, e o importante, gente, nem é o quantas vezes eu falhei, quantas vezes eu decidi me levantar, que acho que é a parte mais difícil. Porque cair, todo mundo cai. Falir, todos estamos sujeitos. Errar, sempre. Só que quando você decide se levantar e pegar aquilo, converter para o seu amadurecimento, aí é o que difere você do outro, né? O que você faz com aquele evento, né? Então, sempre fui muito grato a Deus por ter me feito assim, sempre vamos levantar, guerreiro, vamos, Mais agora uma vai dar vez, bora certo. lá. Bora, se arrastando, mas vamos, vai dar certo. Uhum. E andando na rua hoje, vai dar certo. Vai dar certo. E se não der certo, como diz meu grande amigo Gugu, que se pi! Ele adora isso. E aí o Gugu entra na história, né? Isso. Você vir pra cá, né? Eu, há 5 anos atrás, eu vim pro Rio, não deu certo. A experiência não foi boa. Trabalhei até pro Gugu numa loja, no Metropolitano. Tentei me inserir nesse mercado, não deu certo. Fui embora, não estava bem, estava doente, com uma virose terrível. Que eu fui, chorava dentro do ônibus de tanta dor. Voltei para casa arrasado. Até disse para os meus irmãos que a partir daquele momento eu não iria mais sair dali. Enfim, foi quando que, voltando lá na foto da minha mãe, dia 5 de agosto, eu naquela deprimência, Hum. e chorava porque era o dia de aniversário da minha mãe, e sentindo a falta dela, e a situação não estava legal. Eu me ajoelhei e disse assim para Deus: Deus, eu não costumo pedir certas coisas, porque o que o Senhor já fez por mim é o suficiente para eu viver feliz. Não tô falando de dinheiro, gente, não tô falando de recurso, não tô falando... O que Ele já tinha feito por mim diante daquilo que eu vivi Uhum. era muito. Só que eu pedi para Deus que mudasse a minha vida, que me desse esse presente, porque depois de 3 dias, era dia 5 de agosto isso, que era aniversário da minha falecida mãe. Dia 8 era o meu. E eu havia pedido esse presente para Deus. O Senhor poderia fazer isso por mim? E eu chorava. E aproveitando, não tem oração que fique por esquecida. Não tem. Tudo é guardado, é registrado, gente. Na hora certa acontece. E dormi. No dia seguinte, quem me liga? Gugu. Seu Gugu Gugu. Fernandes, Seu Deus Gugu. foi lá, mandou um anjo lá. meu Gugu, best. acorda que tu vai ligar pra Evandro. Foi um grande instrumento, Gugu, na minha vida. Me ligou: o que você tá fazendo, Fia? Que ele me chama de Fia, né? A gente se chama de Fia. O que você tá fazendo aí em São Paulo? Eu falei: tô fazendo meus freelas, Meus corre. isso. E porque tem um espaço aqui que tá precisando de um decorador e quer vir pra cá? Eu falei: calma, não é assim. Um dia eu decido, vou mudar para outro estado, não é assim. Eu tinha ainda eventos para cumprir. Uhum. Só que eu já comecei a me ligar. Eu falei: será que tem o dedo de Deus aí? Eu falei: vai se confirmar se eu falar com meus irmãos. Se meus irmãos me apoiarem, porque eles viram a experiência que eu tive, se eles apoiarem, eu vou. Aí no outro dia eu conversei com eles, me apoiaram de um jeito que eu não sei explicar. Aí, dia 7, falei assim pra ele, dia 6 à noite, falei: eu vou, amanhã, dia 7. Comprei a passagem veio como 11,59. Porque a 1001 tem esses quebrados.
11h58, Aham. né? Não sei por quê, gente. Queria entender, falando, aproveitando. Pergunte. 1001, por quê? Por que desses números quebrados? Aí, quando eu já entrei no ônibus antes, né? Porque você entra antes do horário. Quando deu 11h59, tô bem lá olhando o celular, deu meia-noite. Gente, eu não sei explicar como que foi aquela voz. Não sei. Mas a gente discerne quando Deus fala que é diferente. Você sente amor, você sente paz. É uma paz que excede a todo entendimento. E está aí o presente que você tanto queria. Ai, Até se emociona, né? cara. Mudou. Enfim, e isso tudo mudou minha vida. Foi um grande desafio, porque eu entrei num lugar onde que o decorador tinha saído e eu tinha festa para cumprir. Eu não tinha experiência na questão temática, sempre trabalhando em eventos sociais, corporativos, tudo muito diferente desse contexto do Rio. Eu falei assim, mas eu vou. Eu sou uma pessoa, gente, que eu tenho muitos medos, mas eu vou. Inclusive, gente, não tem problema em ter medo. Não tem. Vá. Que acontece. Aí eu sou corajoso. Eu li uma vez uma coisa que eu achei muito interessante. O corajoso não é não ter medo, é você enfrentar mesmo com medo. Exatamente. É isso que te põe corajoso. Exatamente. Eu acho incrível. Quando você decide, eu vou. Mesmo com medo. com Isso é medo. ser corajoso. Exatamente. E foi assim que deu tudo certo nessa primeira festa. Inclusive, essa primeira festa foi da debutante que eu fiz valsa com ela no dia do meu aniversário. Foi minha primeira debutante, maravilhosa, maravilhosa, Maria. E ela dançou comigo a valsa no meu aniversário de 40 anos, do ano passado. Que legal. Dancei a abertura de pista com 15 meninas, minhas 15 debutantes. Não são minhas 15, Sim. 15 que foram Aham. minhas debutantes. Mas foram as Aí- mais próximas, né? Isso. Entrei, aí eu não tinha lugar pra morar, fiquei um mês dormindo no salão e tentando me achar. Eu sempre fui muito assim, não tem problema, a gente, uma hora tudo se encaixa, as coisas vão se ajustando. Uma hora vai ficar redondo. Fica. Uma hora fica. O negócio é não se desesperar, até mesmo porque o desespero é como o vento, passa, Uhum. né? E foi dando certo. Eu tenho grande gratidão às pessoas que me ajudaram no começo, que foram a Tânia Munhoz, que é decoradora, a Jaqueline, que é assessora, me deu muita força, muitos contatos na hora. Fora o Gugu, né? Que sem palavra, né? Falar de Gugu. Gente, maravilhoso. Engraçado você falar assim da voz de Deus, né? É incrível como é que são essas coisas. Eu não sei. Você já se sentiu ser acordado por Deus? Assim, Já. cara, às vezes é que acontece, eu tenho um compromisso e às vezes eu vou dormir muito tarde por estar fazendo algumas coisas, enfim. Aí eu falo, ai meu Deus, eu tenho que acordar cedo amanhã e eu tenho que acordar 6 horas e eu ainda estou aqui no computador resolvendo as coisas. Eu falo, Deus, me acorda amanhã, porque eu tenho que estar. Gente, eu vou dormir. Quando dá 6 horas, dá um estalo, ou grito um negócio na minha cabeça. Eu sei que eu olho a hora, são 6 horas. Eu falo, Deus, como é que esse negócio. É inexplicável. Não é? Inexplicável. Certinho, eu acordo. E É. acredito que Deus está nas mínimas coisas. No que a gente parece ser tão bobo, Deus está ali. Não, e numa conversa, porque às vezes é um É. pensamento, né? É. Eu acho muito engraçado isso, porque várias vezes acontece isso de me acordar. Que eu tô no computador, que eu fico 2, 3 horas, e eu fico naquela preocupação Uhum. do compromisso do outro dia, né? Sim. E aí eu fico, ai Deus, eu tenho que acordar cedo, mas eu preciso terminar isso. Meu Deus, eu não vou conseguir dormir direito, eu vou perder a hora. Aí eu fico, ai Deus, me ajuda. Não sei. Pronto. No outro dia, o Certinho. despertador certinho Muito bom. e sem muito nada. bom. Sem despertar. É É Deus mesmo. Deus mesmo. Muito bom. perfeito, Com né? certeza. Vamos ver mais uma foto, então? Vamos. Bora. Mais uma foto. Pra conhecer um pouquinho. Olha ele aí, essa todo. É de um casal Maravilhoso. maravilhoso de 2 homens. A Bela, ela é adotada por ele. É filha, né? É filha. Não gosto muito desse Lindo. termo, não. E foi uma das últimas festas que eu fiz lá no espaço onde eu trabalhava, um espaço maravilhoso. Ai. E a gente tem que dar um close, né, gente, nas festas, né? Tem que Não, mostrar eu que não tá com gosto dinheiro sem ter, né? É, exatamente.
É lindo, maravilhoso. Quando Pessoal, eu posso, desculpa. gente, quando eu tenho forças, Você fica eu pra festa. passo no evento. Não fico, não. Não. Até uma noiva de sábado, poxa, não te vi mais. Eu falei, não tenho força, gente. Não É tenho porque, na força. verdade, as pessoas já chegam com a festa pronta. Isso, Então, fica, não sei o quê, mas não sabe que tá desde de manhã lá trabalhando. desde madrugada, né? E quantos dias naquele contexto, né? Pois é, muito cedo. Então, Foi Muito maravilhosa essa festa, foi muito Bela e a lindo. Outra Fera. fotinha, então, pra gente ver. Mais uma Bora. fotinha. qual é a Eu próxima? gosto das fotos, porque tem toda uma história, né? Ah, que chique! olha ele. Olha! Foi uma grande experiência que eu tive em alguns eventos feitos no SBT. Foi o sítio onde eu trabalhava, que eu gerenciava lá, que me deu essa oportunidade. Um sítio maravilhoso, espetacular. E a gente fazia trabalhos no SBT e também no próprio sítio também, de artistas. Aham. Fiz o casamento da Gretchen. Qual? 2? 17º. 17º, tá bom. 17º. Ela tá em quantos É isso que eu ia agora? perguntar. Eu acho que ela tá no. Depois foi pra esse que tá agora, que é 18º. Então, tá. Então foi E próximo, nesse né? desse tá firme, ó. É. Esse já tem bastante tempo. A Gretchen Que bom, maravilhosa. deixar que ela faça só renovação agora. Isso. Que ela gosta de festa, ela vai Mas só tá de... dando certo. Graças tá a dando certo. Deus. Tá fluindo. Ele é do Nordeste, não é? Ele não é de Isso, lá? é. É, do Nordeste. Fiz o pegar um- Tiririca também. O do Tiririca, na verdade, ela nunca tinha se vestido de noiva, nunca tinha feito algo De religioso. quem? Da O mulher do Da Tiririca? Nana. Ela é linda, Nana né? ou é Nani? Eu não Nana, sei. Não, mas ela Nana é Magalhães. eu vi as fotos, eu acho ela Maravilhosa. linda. Maravilhosa. Linda. Aí enganaram ela, eles, É. né? E Que na ela verdade era o fez Tiririca, casamento. que legal. Ele é engraçado mesmo? Muito. É. Toda a família, palhaça. Já tá no sangue. E aí Muito foi bom. algum evento que você fez pro SBT? Como é que foi essa Isso, experiência? porque o SBT promovia, exemplo, uma debutante que tinha um sonho, só que as condições não eram favoráveis, Aham. e aí mandou cartas para realizar esse sonho para o SBT, ou então de um artista que nunca tinha se feito algo específico. Entendi. Então Faz era alguma nesse- coisa Eram diferente. quadros que até impactavam pessoas, né? Eu acho bacana. Legal. Eu acho legal. muito bacana. E ela é Legal linda, mesmo. né? E, Maravilhosa, Evandro, muito simpática. aqui no Rio, quanto tempo você tem aqui no Rio? 4 anos? Isso, em agosto vai fazer 4. 4 anos, beleza. Qual foi a festa mais trabalhosa que deixou aí tem algum fio branco aí no cabelo? Tenho, Tem, mas tá. eu tiro. Eu tiro sempre. Tiro. Que deixou com a pena. aí Ai, que um horror. fiozinho branco aí no cabelo. Teve um casamento que foi muito grande. Era até bodas. E, na verdade, ele foi no mesmo salão onde que foi feito há 15 anos atrás. Na mesma igreja onde foi Se Tudo 15 igual. anos atrás. Isso. E foi casamento de milhões. Foi incrível. Teve outro decorador. Eu era só responsável pelas flores. Caramba. Caminhões e caminhões chegando de todos os lados, lustres, e Gente, uma renovação de construíram votos? paredes, uma inovação. Foi Caramba. maravilhoso. Maravilhoso. Era quantos Eu anos? 25? Quantos anos? 15. 15 anos? Não, com 15. Imagina, 15 anos. imagina, É. imagina de 40, de 5. Meu Gente. Deus do céu. Uma noiva espetacular. Caramba. Inclusive, segue a dica. Segue a dica, hashtag. Vai. É até uma live que eu vou fazer um dia. Hum. Gente, quer ter uma festa incrível? Eu vou perguntar para as pessoas. Aí vou esperar elas entrarem na live para eu responder. Seja maravilhosa com os fornecedores. Porque você ganha eles. É verdade. Agora, cliente que fica lá. Gente, Fornecedor some, você corre. contratou é porque você confia. Então, descansa. Só passa a sua identidade, o que E você deixa na mão do artista ali. deixa. Agrade ele. Quem ganha é você, amada. É Vai ficar verdade. assim, ó, fica na mão do Isso. fornecedor. Não, mas pensem comigo, gente. Eu vou fazer o seu casamento. Faz. Seu casamento tá na minha mão. Uhum. Por mais que eu entendi o seu conceito, a identidade visual do evento, tá na minha mão. Então, olha
a responsabilidade que você lançou sobre o outro. Uhum. Então, qualquer coisa que aconteça, tá na minha mão. Então, assim, se eu te vejo como uma cliente que eu não aguento mais, olha como que é realizar o seu trabalho. Uhum. A Você vai gente trabalhar sob pressão, é horrível só mesmo. por responsabilidade. Teve uma cliente que Mero contratual. exatamente. Gente, você pode nem concordar comigo. Teve uma cliente que ligou pra mim e falou assim: Evandro, faz o que você quiser. Eu acredito em você e confio. Ela me mandou uma mensagem depois da festa. Foi muito mais do que eu esperava. Olha só. Porque a gente entrega mesmo, Foi flui. surpreendente, né? Bom, Exatamente, flui. Então, maravilhoso. vocês ganham com isso, né? Isso aí, uma ótima dica, diga-se de Por passagem. favorzinho, siga a dica. Vai ser ótimo. E, Evandro, você como empreendedor, como é que você é? Você é uma pessoa metódica? Você é organizado ou não? Você vai muito pela emoção? Como é que é ser o Evandro empreendedor? Eu sou de tudo um pouquinho disso daí que você comentou. É mesmo? Eu acho que eu preciso melhorar em muita coisa, Eu gente. também sou péssima. Hoje, infelizmente, ainda não tenho uma estrutura onde que eu tenho uma equipe formalizada ou fixa Uhum. para cuidar cada um de uma área, enfim. Hoje é tudo sobre minhas costas. Eu sou um decorador, gente, que eu coloco a mão também para fazer, se preciso for, eu subo em escada e faço. Eu gosto de dar o meu toque também. Uhum. Eu gosto, porque eu tenho uma identidade como decorador. E por mais que eu trabalhe com floristas bons, equipe boa, eu gosto de dar o meu toque. Então, eu preciso melhorar em muitas coisas, mas é um processo, né? Sim. Cada situação, cada vivência, a gente vai aprendendo. Eu preciso ir por aqui. Sou É assim. isso. Evandro, deixa eu ver aqui. Eu quero saber nessa caminhada aí, se você já pagou mico em festa. Pagou micão? Já, vários. Eu sou meio desastrado. Eu quero saber um mico aí que você lembra aí, que você lembra e fala assim, meu Deus, não acredito que aconteceu isso, não acredito que eu Que eu me passei por lembro essa assim, situação. nitidamente, foi uma vez que eu caí com todos os doces da festa. Aí, o que aconteceu? Acabou com os doces da Ai, meu festa. Deus, gosto nem de lembrar. É, Chega a dó no coração, né? e, gente, estar no litoral norte de São Paulo, estando em São Paulo, a gente tem como aqui mesmo no Rio. Aham. Você liga pra amiga, me socorre. Amigo, me socorre. Traz algum dos Em 2 100. horas, eles estão ali. Aham. Agora estão no litoral norte, longe de tudo. 4 horas da minha casa, Caraca. de todo mundo. Um lugar onde só tem praia. Pra quem você vai pedir? Só que a gente dá os truques. Ele nunca botou Tem- tanta flor numa mesa, né? Não, nunca botei esses lugares paradisíacos, cheios de paisagismo, né? Agora que você tem que fazer o negócio acontecer, né? E o bom de ter experiência, porque os anos vão te dando agilidade para pensar rápido. A experiência faz a diferença. Exatamente. Não adianta. Qualquer coisa. Eu sou uma pessoa, sou muito branda. Eu converso sempre com clientes, sou muito pacífico. Só que na realização do evento, eu não sou uma pessoa agitada, mas eu sei resolver muito rápido qualquer coisa que aconteça. Aconteceu, já sei resolver. Uhum. Mas não porque eu sou bom nisso. As experiências me fizeram assim. Me deixaram assim, me moldaram assim. Então, diante dessas coisas, né? Enfim. Diante da perda de todos os docinhos da festa. Sim, mas eu segurei tenda. Eu e minha irmã segurando tenda num casamento, porque ia voar, e a cerimônia acontecendo, e aquele vento. Casamento você praiano tem Tem que- vários riscos, né? Enfim, Tu gosta de fazer casamento ao ar livre, eu Evandro? adoro. Só que, como eu Gosta? disse, o que me preocupa são os riscos, Aham. né? Não tanto. Até o sol, gente, incomoda e atrapalha, porque eu trabalho com flores Uhum. e o sol mata, Judia Queima. delas. queima, murcha, enfim. Complicado trabalhar com sol também, com chuva nem se fala, né? Com chuva, com sol. É. Tem que amar casamento mesmo Tem, ali para estar exatamente. disposto a tudo, né? Exatamente. Primeiro plano, segundo plano, Tudo. sempre. E você se considera
eu sei que eu já sei até a tua resposta, mas vou te perguntar mesmo assim. Você se considera um decorador mais temático para 15 anos, tal, enfim, festas em geral temático, ou um decorador mais clássico? Eu tenho muito dos dois, Hum, mas até para casamento, acho que eu iria pro temático, porque casamento também eu não consigo deixar aquele padrão, aquele tradicional. Gosto de criar alguma coisa que diferencie dos outros casamentos ou que personalize melhor, que acaba se tornando não bem um temático, mas uma personalização. personalização. Porque aí você também sai um pouquinho da caixinha, né? Sai um pouquinho, abre um Isso, pouquinho o leque de sim, possibilidades, de ideias, né? exatamente. Para Eu não poder estar costumo criando. fazer evento igual ao outro, não consigo, não consigo mesmo. É bom. Tem que ser diferente. E inspiração? Eu Quem tenho é, muito quem é aquela fora. pessoa assim que você fala, é a pessoa que eu quero ser? Evandro, Preston você. Bailey. Preston Preston Bailey. Bailey. Quem é Preston Um Bailey? grande decorador Ó, de fora, dos Estados Unidos. Ele é minha inspiração. Olho muito tudo que ele faz, que ele cria. Gente, é surreal. É nesse Coisa nível de que eu quero outro mundo, chegar. né? Coisa que não existe aqui no Brasil. é. Surreal. As decorações, os projetos. De milhões. E ele tem projeto, né? É, ele tem um projeto aí que ele já falou com a gente, mas eu quero que ele fale aqui para o podcast. Qual é o seu projeto futuro? Você me falou que tem ideia de escrever. Sim, sim. Meu livro Uhum. são as cartas. Que Não legal. sei se vai ser esse o nome do livro, mas provavelmente serão cartas. O O tema conteúdo. que conta a minha história um pouco. E esse livro, gente, eu não quero que ele só conte uma história. Ela tem que agregar na vida de alguém. E eu conto como que eu lidei com aquilo e que armas que o outro pode usar também para ter outras coisas na vida. Não que eu esteja com a razão naquilo, Uhum. Sim. mas como eu enfrentei ou como eu venci certas situações. Então, esse livro, eu não sei quando, nem como, mas em algum momento Vai Deus vai te dar de acontecer. presente, vai né? acontecer. E ali também eu vou contar coisas assim que eu nunca disse a ninguém. Caramba. Vai ser Não, e eu uma acho, carta aberta, e vai né? ser muito bacana mesmo, Evandro, porque assim, a sua história em si, ela já vem de um contexto, tudo sempre tem alguém passando por uma situação parecida. Exato. Então, assim, a sua história, eu tenho certeza que alguém vai escutar e vai falar, poxa, será que esse é o caminho também que eu possa estar trilhando para me ajudar, né? Sim. Então, assim, é bem bacana. E a questão da sua essência também, Uhum. o seu contato que você tem com Deus. Falei com você da outra vez, falei, independente da sexualidade, independente, que não deixem de se aproximar de Deus, porque Deus é Uhum. tudo para Uhum. gente. Então, Uhum. isso é muito bonito em você, tá, Evandro? Porque Obrigado. eu vejo isso, essa conexão, E dá para sentir, né? isso. Quando ele fala. E essa busca pela sua verdade, de estar se mostrando sempre verdadeiro para Deus. Sim, Eu sim, acho que é isso que agrada ao coração de Deus, né? A sim, gente mostrar a nossa verdade e sim, sempre também tentando sim, não fazer o que é errado, sim. certo? E até algo que eu quero pontuar muito Uhum, nesse livro é o fato de como você se vê, uhum, que é o que vai fazer a diferença na sua vida. Porque independente da homossexualidade, da religião, da música, do trabalho, da decoração, independente de quem você é e como você se enxerga. uhum, Então, tanto que hoje eu não me ofendo se alguém, de alguma forma, ter algum preconceito. Isso não me abate, porque eu sei quem eu sou. uhum, E eu sei aonde eu vou. E eu sei para o que eu fui feito. Então, até mesmo dentro da minha família, o contexto, quando alguém fala alguma coisa, às vezes em grupo, uhum. eu só, gente, ou então tem que ir por ali, toma cuidado, não sei o quê, alguma coisa assim. Mas não me ofende, porque até mesmo eu sou muito mais do que isso. Uhum, A homossexualidade é só um sentimento. O Evandro é muito mais. Vocês são muito mais que qualquer coisa que digam. uhum. Então, eu sou quem diz que Deus, quem eu sou. E assim, Pronto. Evandro, o que acontece? A gente até uma vez conversou aqui sobre questão de falar, porque você é homossexual. Não de você, não, Uhum. conversando.
E aí falou, não é um tema nem que se tenha que abordar. Mas aí a gente entrou nessa questão até com você, porque eu vi também, a gente vê a necessidade de você falar, porque você sente essa necessidade de falar de Uhum. você, de falar, né? Todo o processo que você passou outro E dia, eu assim, acho para que é ele muito ser o que ele bacana. é hoje, ele passou por isso. Isso Sim. se ele, de repente ele não passasse por isso, ele não estaria aqui Faz falando a parte da minha história. Faz vida. parte de Exatamente. você. Sim. Entender? Por mais que tenha sido doloroso ou o processo tenha sido difícil, é ele hoje, né? Uhum. É isso. Vamos para mais uma foto para fechar o nosso álbum de Vamos. fotos hoje. Tô comendo pra caramba. Que eu tô vendo. Adoro essa foto. Ah, eu amo essa foto Lindíssimo. também. Bem americano, né, gente? Bem americano. E o blazer maravilhoso. Gente, Mandou olha, fazer, né? Ele tá solteiro, vai fazer 41 anos. Ele tem 1,82 m, tem Meu 82 quilos. Evandro, sabe o que eu lembro? Aqueles programas de rádio que era antigo. Sim, Que o pessoal falava. Eu não sei, é da tua época, tem 41, tu lembra também, mas tu não vem fazer essa carinha, não. Porque as pessoas Tô ligavam tentando. pra rádio e falavam, fala um pouco, como é que você é? Aí a Ah. pessoa falava, eu sou assim, 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 e deixava o número pra pessoa Não, ligar. gente, nossa, ela foi lá. Ainda bem que não é do meu tempo. Ah, Carol, cara de Misericórdia. pau. Não, mas eu lembro. Ó, Misericórdia. a gente bora. tá pra negócio. Isso aí. O Tinder dele é. Ah, então, Você tem Tinder? pior que tenho. O pior que tenho Tinder. Tem o Tinder e tal. Mas assim, vendo essa foto hoje, você se imagina ter chegado onde você chegou? O que você diria pro Evandro agora? Se fosse para fazer assim um carinho em você, falar coisas boas para você, o que você falaria para esse Evandro? Meu Deus, você me apertou sem me abraçar agora. Olha, foi um grande desafio chegar até aí. E especificamente nessa foto, reuni todas aquelas pessoas, você estava lá, Tá. reuni todas aquelas pessoas e ver aquelas pessoas vibrando junto com você, isso é uma vitória muito grande. Não tem preço, não tem... E ver, mais do que qualquer coisa, ver toda a minha família, meus irmãos todos lá em cima do palco comigo. Gente, Foi mágico mesmo. meu Deus, e como foi? Então, é só agradecer mesmo. Agradecer. Isso aí. Agosto tem mais. Já tô ansiosa. Aguarde o que vai acontecer em agosto. Menina, eu levo a festa do Evandro comigo no corpo, né? Porque essa tatuagem aqui foi na festa dele. É Olha, verdade, a Foi? tatuagem Olha ao aí. vivo. Isso, leva a festa dele nunca no mais vai Aqui corpo. esquecer. também, aqui, ó. Nunca mais vai esquecer. Aqui também. A Maravilhosa. cruz e uma nota musical. Olha, olha. Eu não fui na festa. Eu Não, fui porque eu tava trabalhar. trabalhando. Esse ano não tem desculpa. Esse ano eu Esse já ano não vou deixar na minha agenda lá reservada. É uma data marcante, né? 8/8, É né? isso aí. ó. Vai ser top. Agora, Grazi, vamos fazer a brincadeira com ele. Bora. Depois a gente fecha com o nosso bate-volta. Aqui, Evandro. Aqui, ó. Vamos lá, toma cuidado, Você hein? escolhe e aí você vai pagar em uma prenda, ou sei lá o que tiver. Conseguiu? Única coisa, a única piada que eu tenho na minha vida é a que eu vou contar. E o que tá pedindo? É o quê? Conte uma piada. Ah, Gente, eu não sou cômico, não, tá? Não sou mas nem. por favor, vamos Vou lá, tentar. se esforce. E talvez eu não consiga imitar. Eu Ó, eu consigo quero rir, imitar. tá? Eu consigo Pode imitar. Você ri à toa. Ó, eu consigo imitar a voz da formiga. Só que eu estou com um pigarro tão grande. Não, enfim, sem uma tosse- desculpa. Minha voz tá bem Sem grave. desculpa. Então talvez não consiga imitar. Vou tentar. Tá, vamos lá. Tentar a voz da Ó, eu formiga. quero rir. Em uma floresta em tão distante, havia uma reunião entre formigas. Gente, o que está acontecendo nessa reunião ao ponto de elas estarem discutindo tanto, né? Não vou conseguir imitar a voz. Enfim, estavam discutindo por quê. Elas tinham um caminho na floresta onde elas mapeavam e colocavam as folhinhas que elas carregavam. Ou seja, era um caminho de... Ah, esqueci o nome. Enfim, era um caminho que elas criavam até mesmo para elas identificarem alguns pontos onde elas guardavam, armazenavam tais alimentos. Aqui é o arroz que a gente pega lá do castelo. Aqui é as folhinhas que a gente pega da floresta. Enfim, tudo identificado. Um bendito do elefante passava e... e acabava com tudo. Por isso dessa reunião. Elas discutiam como
fazer com que esse elefante parasse, né, de estragar o caminho delas, né? Aí conversaram, abraçaram todos, imagina aquelas formiguinhas se abraçando e cochichando, né? Aí, já sei. Aí subiram em cima de uma Ai, gente, de pensei uma que tá árvore. Gente, quando o elefante passar, a gente vai pular em cima dele, todas, tá? Aí ela, combinado! E fizeram uma festa. E combinado. Subiram todas em cima de uma árvore, né? Aí o elefante, dom, dom. Quando ele passou, subiram, quer dizer, Pula. pularam em cima dele. Só que o vento levou a maioria para outros lugares, né? Não caiu em cima do elefante. Só que uma caiu perto do pescoço dele. Aí as outras, enforca ele! Enforca... Aí gente é muito besta, né? É muito besta. Aí elas gritando pra formiga enforcar ele pra acabar com essa história. Eu não sei se eu ri, porque foi. Muito besta, né? Mas valeu. Valeu. A prenda foi Eu paga. vou- Eu não consegui. Eu imitava a voz dela, gente, mas minha voz tá muito grave. Eu vou fazer o corte desse e vou dar pros meus filhos. Eu falei que gente, uma piada aqui pra você. E eu tava no mó, mas a voz não tá Mas ajudando ficou muito hoje. ótimo, Evandro. O importante é que Valeu. pagou a prenda. Me livrei. Vamos fazer o bate-volta? Vai aí, Gra. Bora. Bate-volta. Tinha que ter uma musiquinha pra esse momento, né? É verdade. Nem tudo eu consigo responder tão rápido, tá? Não, é tranquilo. Depende aí o negócio. É, depende. É que eu olho pro papel, não tem nada escrito. Bate-volta. Tá. Eu já reparei isso. Já. Eu faço assim. Evandro, vamos lá, primeira palavra. Liberdade. Freedom. Liberdade. Meu Deus. Em uma palavra, Pode ser uma frase, né? Ah, Fique à pode ser. vontade. a liberdade é o que eu vivo hoje. Sim. É o meu hoje. Liberdade. Felicidade. Minha família. Amor. Meus irmãos. Filhos. Pretendo. Pretende ter filhos? Pretendo. Um dos meus sonhos. Trabalho. Minha essência. Essência. Meu trabalho. Porque meu Viu como trabalho foi não é mais do que dinheiro, gente. Eu coloco tanto que as pessoas enxergam algo diferente nos meus projetos, porque não é só dinheiro, é minha vida que eu coloco ali. Por isso que dá a minha essência. Deus. E tudo que. desculpa. Ó, Ah. e vai cair na palavra certa. Ah, E tudo que eu aprendi na minha vida, antes de realizar um trabalho, faça-se como fosse para Deus. Então, sempre quando eu vou fazer, e aí, Deus, tá bom? Pode ser melhor, não pode? Então, trabalho, até ficar perfeito. que ótimo. Então, E Deus? Deus, vida. Deus é a vida em mim. Uma derrota. Uma derrota. Uma derrota. Eu tenho uma, mas não queria compartilhar. Para mim foi uma derrota na minha vida e que me gera algumas tristezas até hoje. Uhum. Mas isso poderia gerar alguma polêmica. Uhum. Não, então. Não. E uma vitória. Hoje. Hoje. Hoje é uma vitória? É, o Hoje. presente. Ai, que Hoje. lindo. Hoje é uma vitória. Estar aqui compartilhando com vocês é uma vitória. É, sim. É hoje, é agora. E pra gente finalizar, eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que estão nos assistindo. Se você tem alguma frase que te guia todo dia, que te dá ânimo, ou algum pensamento que nunca te abandona e que te dá força para estar hoje. Aqui. Sim. Pode olhar para a câmera? Olha ali para a câmera, manda o seu recado. Vamos lá. Não existe uma frase que eu guarde ou que seja meu broche, né? Não existe. Mas algo que eu guardo e é o que eu vou dizer a vocês é que vai dar tudo certo. Então, assim, não se desespere com o que você está vendo ou com o que a vida está te apresentando. Vai dar tudo certo. Isso. Amém. Ai, Evandro, maravilhoso. Eu queria falar
mais coisas, né? Que a gente acha que tinha mais coisas até. Mas foi bom que a gente abordou outros assuntos também, Sim, né? sim. Que eu acho que é muito bacana. E tudo tem um propósito. Então, Exatamente. o que tinha que ser, era para ser. Exatamente. Eu acredito assim. Certo? Certo. E, Evandro, essa caneca aqui, totalmente linda, preta, maravilhosa, Um luxo. um luxo. Ela é sua, é o nosso Obrigado. presente para você guardar de recordação com muito carinho, Isso tá? aí. E antes da gente fazer o nosso brinde, vamos Ah, agradecer meu os nossos patrocinadores, por favor, né, Grazi? Eles são Antes de importantes. fazer. Mas olha só, Inclusive, é sua. até eu agradeço também a eles, porque é por conta deles também que eu estou aqui, É isso aí. É isso né? Que aí. isso está acontecendo. Então, o Exatamente. meu muito obrigado. É isso É isso aí, viu, patrocinadores? A gente tá chique. Se você quiser também ser um patrocinador, chama a gente nas redes sociais, vai ser um prazer falar da sua marca, contar também a sua história. Além do Aqui. mais, também a gente tem que agradecer a cada pessoa que chega no nosso canal, que curte, que comenta. Nosso Instagram. Nosso Instagram, que tá sempre lá com a gente, participando, dando ideias, né, Grazi, de quem convidar. Então, isso pra gente é muito importante. Agradecer a Box, né, por estar nos ajudando aqui, a Box. cada dia um trabalho diferente, né? A Box que tem um trabalho incrível. E se você quer conhecer, nós vamos Arrasam. deixar o QR Code para que você vá nas redes sociais. A Box é maravilhosa. Está patrocinando Mais esse um episódio. Isso É aí. isso aí. E também não podemos deixar de falar da Usa Estilos, maravilhosa, que deixa a gente aqui pleníssimas, né? As blusinhas. As blusinhas baratinhas. O que é uma blusinha na vida de uma mulher? Ah. Tudo, né? Ó, pretinho, então, minha filha, vai para qualquer Exatamente. lugar. E assim, agradecer, né, também agora o Evandro, que teve que essa agradeço. que a gente teve essa oportunidade de conhecer, que foi maravilhoso. Você é um ser de muita luz. Só, né, Grazi, da gente escutar ele falando é muito legal, porque você, por tudo que você passou, você não passa em momento nenhum revolta, né, Grazi? É sempre uma mansidão, um amor que você transmite, e isso é muito gostoso. Ainda mais no dia de hoje, a gente vê uma pessoa falar com tanto amor diante de tudo que passou, é muito, muito gostoso. Obrigado. Parabéns pela E pessoa eu que que você é. agradeço. De Tá, Muito coração. bom ter você aqui, tá, Evandro? Volte mais Obrigado. vezes, a porta está aberta. Como você sabe, desde o início, a gente lançou um projeto aí, meio que eu e Carol, Sim. né? Nesse nosso universo diferente, mas a gente está escolhendo, né? Selecionando os fornecedores aí para Muito estar com a legal, gente. E muito você legal. é incrível, Super foi muito bom. novo. E, inclusive, a gente compartilha. E vamos divulgar esse É, trabalho porque aí. assim, a gente até hoje falou até pouco do trabalho, mas assim, a intenção é essa, é mostrar o ser Sim. humano que está atrás do trabalho, Sim, muito né? importante. Que é você se doa tanto pelo ser Uhum. humano que você é. Então acho importante, né, Grazi, a gente conhecer quem vem antes, quem tá ali por Sim, trás das sim. câmeras, vamos dizer assim. Sim, com certeza. É isso. Obrigado, gente. Eu que Nada. agradeço. Vamos fazer um brinde? Vamos fazer um Vamos brinde. fazer. Evandro, muito obrigada e que venham muitos outros papos Com sem certeza. cerimônias. Sem cerimônias. A todos nós, sem cerimônias.